Hoje nós vamos falar sobre expressões algébricas. Expressões algébricas são expressões matemáticas que apresentam letras e podem conter números. São também denominadas expressões literais. Ou seja, nós vamos usar agora uma expressão matemática com letras. Essas letras elas vão representar números desconhecidos. Então, elas são chamadas de variáveis, ou parte literal, certo? Ou incógnita. Não entendi. Vamos lá. As letras constituem a parte variável das expressões, pois elas podem assumir qualquer valor numérico. Valor numérico é valor em número. E ele diz que a parte variável, as letras, é chamada de parte variável. Por quê? Porque eu posso registrar um número. Então, eu posso, não sei que número é, eu posso registrar um X. Se eu disser a você, pense um número, você vai pensar um número. Já outra pessoa que estiver perto de você vai pensar outro número. Só que ele pode ser representado por um X. Como eu não sei que número você pensou, eu uso um X. Eu uso um X e represento o número que você pensou. Mas se eu pensei outro valor para ele, esse X aqui vai ter um valor diferente. Vamos entender um pouquinho mais. No passado, as letras foram pouco utilizadas na representação de números desconhecidos, porque as letras representam números desconhecidos. Atualmente, as letras associadas a números constituem a base da álgebra e contribuem de forma eficiente na resolução de várias situações matemáticas. Vamos especificar daqui a pouco mais um pouquinho. Vamos lá. Veja alguns exemplos de expressões algébricas. Ok. 2x menos 5, 3a mais 2y. Então, aqui eu tenho, aqui representa um número, aqui é o dobro de um número, menos 5, é 3a mais 2y. Então, aqui essa letra representa aqui um valor. Como eu não sei quem ele é, eu chamo de variável, incógnita ou parte literal. E aqui ele representa um valor. Que valor? Não sei. Depende de cada conta. Depende de cada expressão. Depende de cada problema que resultou nisso. Aqui x ao quadrado mais 7x é outra expressão. Certo? Esse x nessa mesma expressão é o mesmo valor. Só que esse x nessa expressão algébrica pode não ser o mesmo valor desse daqui. Aqui está representando um valor desconhecido por x, aqui está representando um valor desconhecido por x, mas não quer dizer que seja o mesmo número, pois depende da expressão, depende do problema que gerou essa expressão. Aqui eu tenho outra expressão algébrica um pouquinho maior, né? 5 mais x, menos 5x menos 2. Aqui tem 10y menos 10x, então o valor desconhecido é esse daqui, x e y. A ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, que é chamado de quadrado. Então, aqui também são expressões algébricas, certo? Vamos lá. Quando eu tenho 2x menos 5, é o resultado de o dobro de um número menos 5, certo? Eu só tenho uma expressão, eu não tenho o valor dele ainda, pois eu preciso descobrir, mas para descobrir eu preciso de alguma outra dica que me ajude a descobrir qual o valor de x. Mas aqui o que é? Eu tenho dobro são duas vezes um número menos 5. Então, dobro é o 2, um número, eu não sei quem é esse número, se eu não sei eu represento por uma letra, então nesse caso a variável x, a incógnita x, menos 5. Então, aqui eu posso escrever essa expressão em linguagem portuguesa, em linguagem comum.
Aqui eu tenho uma linguagem matemática e aqui eu tenho uma linguagem portuguesa, linguagem comum, o que significa 2x menos 5. Quando eu tenho o dobro de um número, dobro é 2 vezes. Dobro de 4 é 2 vezes 4, que dá 8. O dobro de um número, como eu não sei quem é esse número, eu chamei de x. Então, aqui eu vou ter 2 vezes x. Mas, professora, aqui não apareceu o sinalzinho. Claro, não apareceu o sinalzinho, mas é a mesma coisa que 2 vezes x, pois é o dobro de um número. E o dobro são 2 vezes um número. Ok? Então, a maioria das vezes você vai ver assim, sem o sinalzinho de vezes, mas aqui significa 2 vezes x, menos 5. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 2x menos 5. Então, esse 2 aqui, que é o número que multiplica por x, que é o dobro de x, que é 2 vezes x, esse número aqui ele é chamado de coeficiente. O coeficiente é o número que multiplica pela variável. E a variável é representada pela letra. Ela é também chamada de incógnita. Incógnita. Incógnita, ok? Incógnita ou variável, certo? Incógnita ou variável, e é também chamada de parte literal, certo? A parte literal é a parte que contém a variável, parte literal. Vamos lembrar disso, é parte literal. Anota aqui, parte literal. Pronto, então a parte literal aqui, variável x e incógnita. E aqui o coeficiente é o número que multiplica pela variável. Aqui eu tenho um sinal e tenho um termo independente. Esse termo independente ele começa do sinal. Você tem que lembrar que eu registro o número da seguinte forma. Primeiro eu registro o sinal. Que sinal? O sinal de mais ou então o sinal de menos. Um termo, ele começa pelo sinal de mais ou pelo sinal de menos. Mas, professor, aqui não tem sinal. Se ele não tem sinal, é um número positivo. Se é um número positivo, é como se fosse mais. Só que o mais aqui não aparece. Por isso que eu tenho 2x menos 5. Então, o sinal, o termo começa pelo sinal. Depois do sinal, você vem com um número, um valor numérico, certo? O número, certo? E depois a variável. Professora, a senhora disse variável. A senhora disse que o termo começa. Um termo começa com o sinal. Depois, ele pode aparecer, vem um número e depois a variável. Vamos ver aqui. Esse aqui é positivo. E tem um número. E depois eu tenho uma variável. Então, aqui eu tenho um termo. Nesse caso aqui, eu tenho o sinal, eu tenho o número e eu não tenho uma variável. Não tenho uma variável, a variável não aparece. Porque a variável aqui seria x elevado a zero. Como todo número elevado a zero é 1, x elevado a zero é igual a 1. Todo número elevado a zero, inclusive o que é desconhecido, todo número elevado a zero é igual a 1. Se aqui a 1 é como se fosse 5 vezes 1. 5 vezes 1 é 5. Então, aqui continua o mesmo 5. Então, no sinal, número e variável. Nesse caso, o número é o coeficiente. Nesse caso, o x elevado a zero não aparece, porque x elevado a zero é igual a 1. Aí não aparece. E aí ele aqui é chamado de termo independente, porque não vai depender aqui do x, que é da variável.
E esse aqui é um termo dependente. Por que é um termo dependente? Porque 2x, quanto é 2x? Depende. Depende de quê? Do valor de x. Se x for 2, vai ser 4. Se x for 3, vai ser 6, porque 2 vezes 3 dá 6. Se x for 5, vai ser 10. Então, ela depende. O dobro desse número, dobro de um número, ele vai ter que valor? Depende do valor que seja x. Depende do que eu estou falando. Não é verdade? Então, vai depender. Esse é um termo dependente. E esse não. Quanto é esse aqui? Menos 5. Acabou. Ele não depende. Ele está completo. Esse aqui não está completo. Eu não sei o valor exato dele porque eu tenho um número desconhecido. Eu tenho uma variável. Então, aqui ele é dependente. Mas esse aqui não. Já está completo. Quanto é que ele vale? Menos 5. Acabou. Ok? Então, eu tenho dois termos. Que é o primeiro termo é 2x. E o segundo termo... cadê? O segundo termo, menos 5. Então, 2x menos 5. Então, o termo, ele começa como? Com sinal de mais ou de menos. Depois ele vem um número e depois vem uma variável, ok? Então, vamos lá. Eu tenho 3a mais 2y. Deixa eu apagar isso aqui. Borracha. A borracha apagou. Pronto. Caneta, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, 3a mais 2y. Se a gente fosse ler colocar em linguagem como ler essa expressão algébrica, é uma expressão algébrica porque tem variáveis, expressão numéricas tem números, não vai ter letras, não tem valores desconhecidos. Mas a expressão algébrica ele vai aparecer, ó, sinais, números, valores desconhecidos ou letras. Então, a expressão algébrica, ela sempre vai ter letras. Entendeu? Mesmo que a letra não apareça, você viu como lá na questão dos menos 5, é porque ela vai estar elevada a zero, ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui triplo de um número, triplo é 3 vezes, triplo 3 vezes. Um número é representado pela letra, nesse caso aqui o A. Então, eu tenho triplo aqui de um número. Então, esse número é A. Adicionado quer dizer mais que é de adição, ao dobro são 2 vezes, então aqui, de outro número. Eu coloco outro número porque eu estou usando outra letra. Então, aqui é um número, aqui é outro número. Se aqui fosse A, seria o triplo de um número mais o seu dobro, porque aí seria A também, seria o seu dobro. Por exemplo, 3A mais 2A. Então, seria o quê? Triplo de um número mais o seu dobro. O seu quê? O dobro de A, que é desse número desconhecido, né? Que é o dobro de um número. Então, nesse caso aqui, eu digo triplo, que é 3 vezes um número, mais o dobro de um número. A gente sabe que 3A é a mesma coisa que 3 vezes A, porque aqui eu tenho o triplo de um número, e o triplo são 3 vezes. E 2y é o dobro de y. Então, 2y, 2 vezes y, ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho 3a mais 2y, eu tenho dois termos. Estão lembrados dos termos? Ele começa com o sinal, né? Aqui, ó, de mais ou de menos. Eita, sinal de mais ou de menos. Então, aqui eu tenho dois termos. Então, primeiro termo, eu tenho aqui o coeficiente 3 e a variável, eita, A, certo? Que é o valor desconhecido. Então, tem um sinal aqui, o sinal desse é positivo, só que ele não aparece, o número positivo não precisa, mas entre dois termos eu preciso ter pelo menos um sinal para separá-lo. Então, tem que ser um sinal ou de mais ou de menos. Não pode ser de vezes nem de dividir, porque aqui eu tenho um sinal de vezes, mas aqui é um termo só.
Então, aqui eu tenho 2y, tenho o coeficiente, e aqui eu tenho a variável y. Então, aqui eu tenho 2y, 2 vezes y, certo? 2 vezes y, é o dobro de de outro número. Então, 2 vezes y. Então, aparece o sinal. A gente sabe que tem o sinal, mas aqui não aparece. Ok? Então, vamos lá. Tem os dois termos. O primeiro termo é 3a e o segundo termo mais 2y, que já começa com o sinal de mais. Então, vamos lá. Nós temos x ao quadrado mais 7x. Então, aqui eu tenho o quadrado de um número adicionado ao sétuplo desse número. Ou seja, o quadrado, porque ele está elevado a 2. Estão lembrados lá do quadrado, né? Então, o quadrado de um número. É isso que eu chamo. Quadrado é quando é elevado a 2. Um número é representado por uma letra. Então, nesse caso, o número é x. E aqui eu tenho o quadrado de um número, que é x ao quadrado. Adicionado quer dizer mais, adicionado ao sétuplo desse número. Sétuplo quer dizer 7 vezes, ok? 7 vezes. Ao sétuplo, aqui, 7 vezes desse número. Quando eu falei desse número aqui, eu estou falando do número que eu já falei antes. Então, quadrado de um número, sétuplo desse número. Entendeu? Então, se esse número eu representei por x, aqui eu tenho que usar também x, pois não é outro número, é esse número, é desse número. Aí eu uso x. Então, aqui eu tenho o quadrado de um número mais o sétuplo de um número, ou 7 vezes esse mesmo número. Ok? Então, aqui eu vou ter dois termos, que é x ao quadrado e mais 7x. É fácil identificar os termos, pois ele começa com um sinal. A gente sabe que o primeiro termo, eu tenho coeficiente, é x ao quadrado. Ah, professora, aqui não tem número, não tem sinal. Observe, ele não tem número, que é o valor numérico, o número, nem tem sinal. Ele não tem coeficiente e nem tem, esse número é chamado de coeficiente, nem aparece o coeficiente, nem aparece o sinal. Ora, quando ele não aparece o sinal, é porque ele é positivo, pois o positivo pode aparecer o sinal ou não, ok? E ele não aparece o coeficiente, mas o coeficiente aqui é 1, porque ao lado de uma variável, ou perto de uma variável, eu vou ter coeficiente 1, pois 1 vezes x é x. Eu tenho o denominador 1, estou lembrado? X elevado a 1 é x. O expoente 1, desculpa aí, o expoente 1, pois x elevado a 1 é x. E o denominador 1, que x dividido por 1 é x. Então, aqui eu tenho 3, 1. No caso desse, como eu já tenho 2, aqui eu tenho 1 aqui no coeficiente e 1 aqui embaixo no denominador, que não aparecem. Então, aqui eu tenho o coeficiente 1, ou seja, se eu tenho aqui A é um número desconhecido. Quem é o coeficiente? 1. Quem é o sinal? Mais. Então, aqui eu tenho mais 1. Só que esses valores aqui, eles não vão aparecer, só vai aparecer A. Se eu tenho aqui o C, e esse C representa um número, quem é o coeficiente? O coeficiente é 1. Quem é o sinal? Mais. Então, mais 1C, só que não vão aparecer esse daqui. Talvez o mais se ele tiver entre um termo e outro, né? Entre dois termos, no caso. E eu tenho uma variável que é x ao quadrado. Então, aqui eu tenho o coeficiente 1 e a variável x ao quadrado. Nesse caso, esse quadrado ele faz parte da variável, que é diferente do outro, x. Então, aqui eu tenho mais 7x, que é o segundo termo, que está aqui. Então, o coeficiente é 7, o sinal é mais. Coeficiente mais 7, né? E a variável x.
Esse x ao quadrado é diferente do x. Mas não é o mesmo x? Não, porque esse tem ao quadrado. Então, isso aqui é um pouquinho diferente. Então, se mudar o expoente da variável, a variável já fica diferente. Entendeu? Aqui eu tenho duas variáveis, a x, né? Mas aqui não é a mesma parte literal dessa. Lembra? Não é a mesma parte por causa desse quadrado. Ele pode representar o mesmo valor numérico. Valor numérico, valor, número, em numérico. Numérico vem de número, então valor numérico. Por exemplo, aqui poderia ser 5, esse também seria 5, mas a variável, a parte literal, ela é diferente dessa, elas são diferentes por causa do quadrado. Não é o coeficiente que está junto, é o expoente, por causa desse expoente, ok? Vamos lá. Termos semelhantes. Quando a gente fala em termos semelhantes, quando a gente fala em termos, a gente já viu que o termo começa com sinal, coeficiente e variável. Semelhantes, ele tem que ter alguma coisa igual. Semelhante não quer dizer igual. Pode até ser todo igual, mas ele tem que ter alguma coisa igual. Não é isso? Então, o que é que tem igual? Tem a mesma parte literal. E a gente já viu que a parte literal é o quê? A variável, é a incógnita. Ele tem que ter a mesma parte literal. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos, certo? Eu tenho 2x. 2x, eu tenho aqui o quê? Um termo, que eu tenho o coeficiente. Quem é o coeficiente aqui? 2. Acertou quem respondeu 2. Quem é a variável? X. Ok. Muito bem. 3a. Quem é o coeficiente? 3. Quem é a variável? A. Eu vou fazer aqui uma ligação para você saber de quem estou falando. Esse daqui, x ao quadrado. Então, esse daqui, veja que é diferente. A parte literal é diferente. Por quê? Porque essa parte literal é representada pela variável x e essa parte literal aqui é representada pela variável a. X ao quadrado. Que é o coeficiente? Lembre, quando o coeficiente não aparece, o coeficiente é 1. Ok? E a parte literal, x ao quadrado. Então, perceba que a parte literal, essa variável é diferente dessa. Então, a parte literal x é diferente de a, que é diferente de x ao quadrado, porque ele tem esse quadrado. Veja que o quadrado ele fica na parte literal, na variável. Então, fica diferente. Esse daqui, eu tenho coeficiente, eu só tenho o 5, mas a variável eu não tenho. Eu não tenho variável aqui. E se tivesse, ela seria elevado a 0. Quem é aqui o coeficiente? Professora, está faltando número. Ah, mas quando não tem o número, que número é? 1. Então, aqui vai ser menos 1. Porque aí, no caso, o coeficiente, ele vai pegar o sinal com o número. Professora, por que não botou sinal nesse? Porque eles são positivos. Então, positivos não precisa do sinal. Nesse caso aqui, não. Quem é a variável? A variável é representada pelas letras, então AB é a variável, ok? Aqui, 10y, quem é o coeficiente? Isso, acertou quem respondeu 10. Quem é a variável? Muito bem, o y. Aqui, quem é a parte literal? Quem é a coeficiente? A ao quadrado. Se está faltando coeficiente, o coeficiente é 1. E quem é a variável? Ou parte literal, a ao quadrado. Ok? Então, aqui eu estou fazendo só a ligação para vocês verem de quem eu estou falando. Vamos analisar esse aqui. Coeficiente. Esse aqui, ele nem tem coeficiente. Mas vamos colocar aqui o 5. A variável, ele não tem. Vamos colocar aqui. Mais 2y. Quem é o coeficiente? O coeficiente vai até o número. Então, vai ser o quê? Mais 2. E quem é a variável? Y. Muito bem. Mais 7x. Quem é o coeficiente? Mais 7.
Muito bem. Quem é a variável? X. Perceba que a variável as variáveis são diferentes. Isso quer dizer que a parte literal são diferentes. Quer dizer que esses termos não são semelhantes. Ó. Tem a parte literal diferente, eles não são semelhantes. Menos 6b ao quadrado. Quem é o coeficiente? Menos 6, que é o sinal e o número. Quem é a variável? B ao quadrado, que no caso é a letra com seu expoente. B ao quadrado. Então, já temos aqui também termos que não são semelhantes, porque as variáveis são diferentes, a parte literal são diferentes. Aqui, quem é o coeficiente? Tirando a letra, só ficou menos 2. Então, menos 2 é o coeficiente. E a variável a ao quadrado. Esse aqui, quem é o coeficiente? Eita, professora, não tem número. Se não tem número é porque o número é 1. Então, o coeficiente é menos 1, porque ele está negativo. E quem é a variável? A. Muito bem. Coeficiente aqui, menos 2. Variável A, B. Pronto. Se eu tenho termos semelhantes, ele tem que ter a mesma parte literal. Por exemplo, vamos fazer a associação desse termo aqui com os daqui. Que é o termo semelhante a 2x? Mais 7x. Por que eles são semelhantes? Porque os dois têm o mesmo x, a mesma parte literal, a mesma variável. Professor, x ao quadrado não é semelhante a x, não? Não, porque esse não tem quadrado, esse tem quadrado e esse não tem quadrado. Então, ele aqui não foi dado exemplo com x ao quadrado, mas eu poderia até colocar, por exemplo, 2/5, 2 sobre 5, x ao quadrado. Aí seria um termo semelhante, porque o coeficiente é 2/5 e a variável x ao quadrado. Aí seria um termo semelhante. Mas sem esse daqui eu não vou ter termo semelhante, pois todos têm variáveis diferentes. Esse 5 aqui, ele é semelhante a quem? A menos 5, é 7. Por quê? Um termo independente, eles não têm, parte literal, eles não têm variável. Ok? Menos AB é semelhante a quem? Menos 2AB. Por causa do menos, é professora? Não, por causa do AB. Termos semelhantes, ele tem que ter a mesma parte literal, ou seja, as mesmas letras. E essas letras, elas têm que vir também com o mesmo expoente, pois se eu tiver expoentes diferentes, não são semelhantes. 10y. 10y é semelhante a quem? 10y. Mais 2y, certo? Por quê? Porque os dois valores têm y. A ao quadrado é semelhante a menos 2a ao quadrado, porque os dois têm a ao quadrado. Então, eu estou sem parte semelhante para menos 6b ao quadrado. Então, eu poderia criar aqui. Deixa eu criar aqui. Raiz quadrada de 5b ao quadrado. Aí seria semelhante por quê? Porque os dois têm b ao quadrado. Mas, professora, quem é o coeficiente aqui? A raiz de 5. Com certeza é a raiz de 5. E quem é a variável? B ao quadrado. Né? A variável é a parte das letras, a parte com seus expoentes, né? São os números desconhecidos. A variável incógnita ou parte literal. E o coeficiente é o número, o valor numérico que se multiplica pela variável. Está multiplicando pela variável. Ok? Tem um b ao quadrado aqui, ó. B ao quadrado, tem aqui, e tem 5x ao quadrado. Então, vamos lá. Até a próxima.